Livro da Vida, de Santa Teresa de Jesus, capítulo 21. Concluindo, pois, o assunto em que estava, digo que Deus não tem aqui necessidade do consentimento da alma. Este já lhe foi dado, e a alma sabe que por sua própria vontade se entregou em suas mãos, e que não o pode enganar, porque Deus é onisciente. Não é como aqui, onde se passa a vida em meios a enganos e falsidades. Quando pensais que tendes conquistado um coração pelo que a pessoa vos mostra, de repente descobris que era tudo mentira. Não há quem consiga viver em tantos desassossegos, especialmente quando há um pouco interesse em jogo. Bem-aventurada a alma que o Senhor leva a entender verdades. Oh, que magnífico seria esse estado para os reis! Como lhes valeria muito mais se esforçar por alcançá-lo do que conquistar grandes domínios. Que retidão haveria em seus reinos! Quantos males evitariam e poderiam ter sido evitados! Aqui ninguém teme perder a vida nem a honra por amor de Deus. Que grande bem é este para quem está mais obrigado a cuidar da honra do Senhor do que o estão de todos que lhes são inferiores. Pois os reis sempre guiarão, e seus súditos o guiarão. Em troca do mais ínfimo aumento no número de fiéis e do privilégio de ter dado alguma luz aos hereges, perderia 1000 reinos, e com razão, pois é coisa bem diferente ganhar um reino que não se acaba. E se a única gota d'água desse reino que a alma venha a provar já é suficiente para que ela se engoje de tudo o que é terreno, o que será então quando ela estiver de todo engolfada? Ó Senhor, se me desses ocasião para dizer isso em alta voz, não me acreditariam como fazem a muitos que o sabem dizer de outro modo do que eu, mas ao menos sentir-me-ia satisfeita. Se pudesse fazer com que os outros entendessem uma única dessas verdades, penso que teria em pouca conta a minha própria vida. Depois não sei o que faria, porque não se há de confiar em mim. Sendo, porém, esta quem sou, quase me desfaço de tão grandes ímpetos que me dão a dizer isso aos que governam. E já que não posso mais do que isso, volto-me a vós, Senhor meu, a pedir-vos remédio para tudo. E bem sabeis que, de muito boa vontade, me despojaria de todos os favores que me tendes feito, contanto que deixasse de vos ofender, e concederia estas dádivas aos reis, porque sei que então ser-lhes-ia impossível consentir coisas que agora consentem, ou deixar de possuir enormes bênçãos. Ó Deus meu, dai-lhes a entender aquilo a que estão obrigados, pois vós os quisestes assinalar na terra de tal maneira que até tenho ouvido dizer que se vêem sinais no céu quando levais algo deles. É certo que isso me desperta a devoção, Rei meu, pois quereis que até nisso eles entendam que vos devem imitar em vida, pois que quando morrem, há de alguma maneira um sinal no céu, como quando vós morrestes. Há muito me atrevo. Rasgue isso, vossa reverência, se lhe parecer que está ruim, e creia que eu o saberia explicar melhor se estivesse na presença dos reis, e se pudesse ou achasse que eles haveriam de acreditar em mim, porque os encomendo muito a Deus e lhes queria ser de algum proveito. Tudo isso prontifica a pessoa a arriscar a própria vida,
e a tal ponto que muitas vezes a desejo perder, pois o preço de arriscá-la seria baixo diante do muito que se tem a ganhar, porque não há quem consiga viver vendo com os próprios olhos o grande engano em que andamos e a cegueira que trazemos. Quando uma alma chega a esse ponto, o que ela tem não são apenas desejos de Deus. Sua Majestade lhe dá força para os transformar em obras. Põe-se então a fazer qualquer coisa que se lhe apresente e que ela creia servir a Deus. E na verdade, não faz nada demais, porque, como digo, vê claramente que tudo é nada, a não ser contentar a Deus. O inconveniente é não haver tarefas que se ofereçam, as quais são de tão pouco préstimo como eu. Praz a vós, meu Deus, que tenha o tempo em que eu possa pagar algum cornado do muito que vos devo. Ordenai, Senhor, como vos aprouver, que esta vossa serva vos sirva de alguma maneira. Houve outras mulheres que fizeram coisas heróicas por amor de vós. Já eu, como não sirvo senão para tagarelar, não quereis, Deus meu, colocar-me em obras. Toda a minha vontade de vos servir se esvai em palavras e desejos, e mesmo para isso não tenho liberdade, porque se a tivera, seria bem possível que falhasse em tudo. Fortalecei a minha alma e disponde-a primeiro, bem de todos os bens, e Jesus meu, e ordenai logo modo e meios com que eu faça alguma coisa por vós, pois já não há quem aguente receber tanto e nada pagar. Custe o que custar, Senhor, não queirais que me apresente diante de vós com as mãos vazias, porque conforme as obras é que se há de dar um prêmio. Aqui está a minha vida, aqui está a minha honra e a minha vontade. Tudo vos dei, sou vossa, disponde de mim conforme vos agradar. Bem sei, meu Senhor, o pouco que posso, mas próxima de vós, do alto desta atalaia, donde se veem as verdades, não vos afastando vós de mim, tudo poderei. Se vos afastardes, por pouco que seja, irei para onde eu estava, que era o inferno. Oh, o que é uma alma que, tendo chegado até aqui, tem de voltar a conversar com todos, olhar a ver a farsa desta vida tão mal concentrada, gastar tempo e cuidar do corpo, a dormir e a comer. Tudo cansa, não sabe como fugir, vê-se acorrentada e presa. Sente então mais verdadeiramente o cativeiro que carregamos com o corpo e a miséria da vida. Entende a razão que tinha São Paulo de suplicar a Deus que o livrasse dela. Grita como ele, pede liberdade a Deus, como disse outras vezes. Aqui, no entanto, é como tão grande ímpeto que muitas vezes parece que a alma quer sair do corpo para buscar essa liberdade, já que não a tiram dele. Ainda como escrava vendida em terra estranha, e o que mais a desanima é não encontrar muitos que se queixem como ela e peçam a mesma coisa, senão que mais normal é desejar viver. Oh, se não estivesseis apegados a nada, nem tivéssemos posto nosso contentamento em coisas da terra, como a aflição de viver sempre sem Deus temperaria o nosso medo da morte com o desejo de desfrutar da verdadeira vida. Algumas vezes medito nisto. Se já sente muitas vezes tão grande pesar de se ver nesse desterro, um mero alguém como eu,
a quem o Senhor, porventura, concedeu essa luz, mas cuja caridade é tão morna e tão incerto o verdadeiro descaso por suas obras, não fazerem-na merecedora, qual não seria, então, o sentimento dos santos? Quanto não devem ter padecido São Paulo, Madalena e outros semelhantes, em que o fogo do amor de Deus estava tão crescido? Devia ser para eles um contínuo martírio. Parece-me que me dá algum alívio e descanso conviver com pessoas a quem eu possa falar desses desejos. Refiro-me a desejos acompanhados de obras, e se digo obras, é porque há pessoas que se julgam e se declaram desapegadas, e assim havia de ser, pois é o que exigem o seu estado e os muitos anos sem que se encontram a caminho da perfeição. Contudo, esta alma conhece bem e de longe os que são só da boca para fora e os que já confirmaram estas palavras com obras, porquanto compreendem o pouco proveito que dão uns e o muito que fazem os outros. E isso é algo que quem tem experiência vê muito claramente, tais como, portanto, os efeitos dos arrebatamentos quando provém do Espírito de Deus. É verdade que há maiores e menores. Digo menores porque, embora sejam produzidos, esses efeitos não estão num primeiro momento expresso em obras, razão pela qual não se consegue ter a evidência de que a alma realmente os possui. Também vai crescendo a alma em perfeição e procurando que não haja nem lembrança de teia de aranha, o que requer algum tempo. Quanto mais cresçam nela o amor e a humildade, maior é a fragrância que exalam essas flores de virtudes para ela mesma e para os outros. É verdade que durante um arrebatamento desses, o Senhor opera na alma de maneira que ela precise de pouco trabalho para adquirir a perfeição, porque ninguém poderia acreditar se não o experimentasse. O que o Senhor dá e ela aqui, não há, a meu ver, o que possamos fazer para chegarmos a isso por nossa própria conta. Não digo que, com o favor do Senhor, trabalhando a alma durante muitos anos e servindo-se dos meios que descrevem aqueles que têm escrito sobre a oração, seus princípios e métodos não cheguem à perfeição. E há muito desapego com grandes provações, mas não será em tão breve tempo, nem sem nenhum esforço da nossa parte, como opera aqui o Senhor, que com determinação tira a alma da terra e lhe dá soberania sobre o que há nela. E isso ainda que nessa alma não haja maiores méritos do que havia na minha. E não posso exagerar aqui, porque meus méritos eram quase inexistentes. O motivo pelo qual o faz Sua Majestade é porque o quer, e o faz como quer. E ainda que na alma não haja disposição, ele a dispõe para receber o bem que Sua Majestade lhe dá. Assim, nem sempre concede suas dádivas por as terem merecido, cuidando bem do jardim, embora esteja muito certo que Sua Majestade não deixa de presentear quem faz isso bem e procura desapegar-se, mas assim porque é sua vontade mostrar algumas vezes sua grandeza na terra, que é pior, como tenho dito, e prepara a alma para o bem, de maneira que ela, aparentemente, já não é livre para voltar a viver praticando ofensas a Deus, como costumava viver até então. Tem o pensamento tão habituado a entender o que é verdadeira verdade, que tudo o mais lhe parece uma brincadeira de criança. Ri consigo mesma muitas vezes quando vê pessoas sérias de oração e religião
muito preocupadas com aquelas questões de honra que esta alma tem já debaixo dos pés. Dizem que a discrição exige isto, e que quanto maior é a autoridade que possuem devido às suas posições, maior é o bem que podem fazer. No entanto, a alma sabe muito bem que lhe seria mais proveitoso um só mísero dia em que abrisse mão daquela autoridade por amor de Deus, muito mais do que se a exercessem durante 10 anos. Assim vive esta alma uma vida trabalhosa e sempre com a cruz. Mas experimenta um grande crescimento quando os que convivem com ela acreditam que alcançou o ápice. Ela logo surpreende e melhora ainda mais, porque Deus não cessa de lhe conceder novos favores. Deus é a alma dessa alma, e como Ele já a tem em seu cargo e assim a ilumina, dir-se-ia que está sempre guardando e lhe prestando assistência para que ela não ofenda, e favorecendo-a e despertando-a para que o sirva. Chegando minha alma ao ponto de que Deus lhe concedesse essa tão grande dádiva, cessaram os meus males, e o Senhor me deu fortaleza para sair deles. Já não me importava estar em ocasiões de pecado e com pessoas que me costumavam distrair. Era como se nada disso existisse. Essas coisas que antes me costumava causar dano, agora até me ajudavam. Tudo me servia de meio para conhecer melhor a Deus, para amá-lo, ver o que lhe devia e sentir pesar por quem eu havia sido. Bem entendia eu que aquilo não vinha de mim, nem era o produto de meu esforço, pois eu nem mesmo tivera tempo para isso. Sua Majestade é que me havia concedido fortaleza para isso, só por sua bondade. Até agora, desde que o Senhor me começou a conceder a dádiva desses arrebatamentos, sempre me tem crescido essa fortaleza, e que por sua bondade tem me segurado pela mão, para que eu não volte atrás, nem mesmo me parece, e assim o é, de fato, que faço alguma coisa de minha parte. Antes, entendo claramente que é o Senhor quem opera, e por isso me parece que as almas a quem o Senhor concede esses favores, alcançando com humildade e temor, sempre compreendendo que é o próprio Senhor quem o faz, e nós mesmos quase nada. Poderiam conviver com todo tipo de gente, por mais distraídas e viciosas que sejam as pessoas que as circundam. Em nada essas almas se deixariam afetar, nem abalar. Antes, como tendo dito, isso as ajudaria e lhes seria motivo para daí tirarem muito maior proveito. São já almas fortes que o Senhor escolhe para fazer bem às outras, ainda que essa fortaleza não venha delas mesmas. Pouco a pouco, à medida que a alma se aproxima desse estado, o Senhor vai-lhe comunicando segredos muito grandes. Aqui é que se dão as verdadeiras revelações, êxtases e as grandes dádivas e visões, e tudo contribui para tornar humilde e fortalecer a alma, fazendo com que ela tenha em menor consideração as coisas dessa vida e conheça mais claramente as grandezas do prêmio que o Senhor tem preparado para os que o servem. Praz a Sua Majestade que a grandíssima generosidade que tem tido com esta miserável pecadora contribua de algum modo para que aqueles que viessem a ler o que vai aqui escrito se esforcem e criem coragem para deixar tudo, absolutamente tudo, por Deus. Pois, se Sua Majestade paga tão plenamente
que ainda nesta vida se vê com clareza o prêmio e o ganho que tem aqueles que o servem, que será na outra. Señor mío y Dios mío, despréndeme de todo lo que me aleja de ti.